compositor, regente e professor. Por mais que não seja tão conhecido do público, Francisco Braga teve grande importância no cenário da música nacional. No ano em que se comemora os 150 anos de seu nascimento, conheça um pouco mais o legado deste grande nome da música erudita brasileira. Francisco Braga está inserido na segunda metade do século XIX. Ele nasceu em 68, então o mundo e a Filarmônica está comemorando agora em 2018 os 150 anos de nascimento do Francisco Braga. Foi contemporâneo de diversos compositores importantes brasileiros, como Alberto Nepomuceno, como Carlos Gomes, e também, claro, com as influências que ele teve enquanto ele morou na Europa, estava no auge do romantismo, ele pegou toda a virada da música do século XX, o início do movimento dodecafonista, da Segunda Escola Vienense, e viveu até 1945, durante a Segunda Guerra. Então, todos os ismos da primeira metade do século XX, ele foi um compositor que acompanhou, que percebeu, e ele foi uma figura muito importante na história da música, apesar de manter um estilo próprio de composição. Ele foi para o Asilo dos Meninos Desvalidos, e com apenas 8 anos. E lá ele mostrou uma aptidão fora do comum para a música, para os ensinos musicais. Logo, ele foi estudar no Conservatório Imperial. E lá ele estudou justamente harmonia e contraponto com Carlos de Mesquita, apesar de dentro do conservatório ele também estudar clarinete como instrumento principal. E com apenas 18 anos, em 1886, ele teve a sua primeira obra tocada pela escola do Conservatório Imperial, e depois, aos 20 anos, em 1888, ele saiu do Asilo dos Meninos Desvalidos, mas saiu como aluno, mas se tornou professor e regente da banda. Então foi uma instituição que sempre fez parte da formação, e ele ajudou a formar outros jovens. A partir daí ele ganhou um concurso para a escolha do novo hino nacional, o hino brasileiro, e ele ficou entre os 4 primeiros colocados. E parte da premiação, entre esses 4 colocados, era poder estudar na Europa. Então ele escolheu a França, foi morar em Paris e estudou com Gilles Massenet, um importante compositor de ópera, um importante nome à época. Mais tarde ele se mudou para Dresden, continuou os seus estudos na Alemanha, e lá ele sofreu forte influência de Richard Wagner, com todo aquele movimento de ópera que existia em Bayreuth, e ele se tornou, de certa forma, um fã, e isso inspirou ele a escrever a sua ópera Jupira, que seria justamente estreada quando ele voltou ao Brasil em 1900 e pôde estrear no Rio de Janeiro, regendo essa ópera.
Talvez por sua influência, e quase certamente por isso de formação francesa, né, na escola francesa, Francisco Braga ele tem uma escrita muito clara, muito limpa, muito leve, e isso faz com que as notas e os pontos colocados em sua partitura são pontos de fato importantes, ou seja, a gente não tem uma música que às vezes não vai para lugar nenhum ou uma orquestração pesada a ponto de a gente não conseguir as partes principais. Então vamos dizer que ele é muito clássico e muito perspicaz na sua escrita. E, ao mesmo tempo que, mesmo vivendo até 1945, ele manteve no seu cerne essa alma romântica, né, de escrita, essa música sempre muito tonal, muito apaixonada e sempre levando emoção através de sua música. De fato, o Francisco Braga ele tem um papel de destaque, além do grande compositor que foi, como um agitador cultural da época, uma pessoa importante de muita relevância. Depois da volta do Brasil, né, da sua ópera estreada em 1900, o Jupira, ele em 1902 se tornou professor do Instituto Nacional de Música, o antigo Conservatório Imperial, que mais tarde viria a ser a Escola Nacional de Música, em 1937, e em 1965 passou a ser chamado Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então é a mesma instituição que fica desde o período imperial até hoje como importante escola de música. Em 1905, ele escreveu o Hino da Bandeira, com o texto de Olavo Bilac. Salve o lindo pendão da esperança, salve o símbolo augusto da paz. Uma melodia importante que é cantada até hoje, é música do Francisco Braga. Em 1909, como você mesmo disse, ele participou da inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, regendo a música Insônia. Em 1912, ele fez parte do movimento que era a Sociedade de Concertos do Rio de Janeiro. E essa Sociedade de Concertos Sinfônicos do Rio de Janeiro tinha uma orquestra e ele tornou-se o diretor artístico e regente titular durante 20 anos. Quer dizer, de 1912 a 1932, ele desenvolveu uma vasta carreira como maestro importante na época, né, que o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Além disso, como um agente influente, né, quando a Filarmônica de Viena veio tocar no Rio de Janeiro, Richard Strauss regeu uma de suas músicas, e quando o famosíssimo maestro Erich Kleiber, pai do famoso também maestro Carlos Kleiber, veio reger a Sinfônica Brasileira, também regeu uma obra do Francisco Braga. Então isso mostra, além da pessoa, do grande compositor que ele era, alguém de influência, né, para esses grandes nomes também tocarem a sua música. A Filarmônica sempre tem feito, através dos anos de sua existência, pontuar essas importantes efemérides,
compositores ou anos redondos de nascimento ou anos redondos de morte, porque a gente considera sempre importante valorizar a história desses nomes que fizeram a história da música brasileira, que construíram naquele momento o que a gente pode viver hoje como instituições importantes, como orquestras importantes, como um repertório que foi escrito para aquela época, que até hoje são belos, têm o seu valor e devem ser inseridos na nossa programação. Então a gente fica muito feliz em poder fazer essa homenagem para Francisco Braga, como diversos outros nomes que estamos comemorando também esse ano aqui na Filarmônica, e todo ano a gente espera sempre fazer essas comemorações e trazer à luz alguns compositores menos conhecidos, mas não menos importantes.